Olá, alunos! Estamos de volta agora aqui com a resolução de mais uma questão de informática para concursos. Vamos, como sempre, à leitura da questão. Sobre os conceitos de redes e internet, analise a afirmativa abaixo. A unidade megabits por segundo, Mbps, é usada para quantificar a velocidade de transmissão de dados em redes de computadores. Agora sim, adequado à questão. Então, é usada para quantificar a velocidade de transmissão de dados em redes de computadores. E aí, será que isso está certo ou está errado? Bem, primeiro deixa eu te dar algumas orientações sobre esse assunto. Por exemplo, quando a gente ouve falar, por exemplo, em 10 mega, às vezes tu observa lá alguém dizendo assim, conexão com a internet de 10 mega. Quando a gente se refere à velocidade, esse 10 mega significa 10 megabits por segundo. Porque o padrão para medir velocidade de acesso à internet ou velocidade de acesso às redes de computadores, o padrão é medir em bits por segundo. E o bit abreviado na informática é representado por B minúsculo. Então, nesse exemplo, eu te mostro aqui, 10M, o M é de mega, bits, esse B minúsculo significa bits, e o PS é por segundo. Então, isso é 10 megabits por segundo, que é o padrão, de fato, para medir a velocidade de transmissão de dados nas redes de computadores, ou como nós conhecemos popularmente, a velocidade de acesso à internet é medida em bits por segundo. Bem, agora deixa eu te dar mais uma orientação sobre esse assunto. Pode acontecer de uma prova indicar um B abreviado, só que maiúsculo. Mas aí observa, quando o B abreviado é maiúsculo, ele não significa bit, aí ele significa byte. Então, por exemplo, 10 MB, um arquivo de 10 MB. Como o B agora está maiúsculo, isso significa 10 megabytes. E isso é padrão para medir o tamanho de um arquivo, para medir a capacidade de armazenamento de uma unidade, como, por exemplo, a capacidade de armazenamento do pendrive, a capacidade de armazenamento do disco rígido. Isso é medido em bytes. Mas para medir a velocidade de acesso à internet ou a taxa de transmissão de dados nas redes, quer dizer, falou em velocidade de redes de computadores, aí é bits por segundo. Byte, e aí lembrar que o B minúsculo representa bit e o B maiúsculo representa byte. Outro exemplo aqui é só para explicar isso na prática. Tu imagina que eu estou te mostrando um pendrive e ele está indicando ali 8 GB para esse pendrive. Como o B está maiúsculo, eu sei que isso significa 8 gigabytes, porque o B está maiúsculo. Claro, está indicando a quantidade de dados que esse pendrive consegue armazenar, 8 gigabytes. Beleza. Então, isso não é velocidade, isso é a quantidade de dados que eu posso armazenar nesse pendrive. Agora, olha esse outro exemplo. Aqui eu tenho uma placa de rede e na caixinha dessa placa de rede está dito 100 Mbps. E aí percebe que o B está minúsculo. Então, aqui ele está indicando a velocidade que essa placa de rede suporta. 100 Mbps, minúsculo, né? PS por segundo. Então, a velocidade que essa placa de rede suporta é de até 100 megabits por segundo. Então, a gente consegue perceber que o termo megabits por segundo, bits por segundo, gigabit por segundo, o B vem abreviado por indicar que é bit. E isso é um padrão para medir a velocidade de acesso às redes de computadores, a velocidade de acesso à internet ou a taxa de transmissão de dados nas redes de computadores. Ok? Voltamos para a questão. Está lá dizendo, sobre os conceitos de redes e internet, analise a afirmativa abaixo, a unidade megabits por segundo, MB minúsculo, então está certo, megabits, porque o bit é o B minúsculo, é usada para quantificar a velocidade de transmissão de dados em redes de computadores. Está certinho, porque nós usamos como padrão o bit por segundo ou megabits por segundo para medir a velocidade de transmissão de dados nas redes de computadores e também na própria internet, que é uma rede de computador. Certíssimo essa questão, sem dúvida nenhuma. Se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até a próxima questão, bons estudos!